Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Que alegria, estamos juntos na Hora H para mais um programa que repercute durante toda a semana. Agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, pela companhia, pela interação e pela participação. No programa de hoje, mais uma vez, no centro das decisões mais importantes da Paraíba está o vice-governador do estado, Lucas Ribeiro. O governador em exercício da Paraíba está assumindo essa função pela sexta vez nos últimos 3 anos, assumindo interinamente o comando da Paraíba e segue à frente do governo do estado até o próximo domingo. É a sexta vez que ele assume e provavelmente interinamente a última, porque daqui a 40 dias ele deve assumir definitivamente a chefia do Executivo Estadual, com a renúncia programada já do governador João Azevedo para o próximo dia 2 de abril. E o programa de hoje fala sobre essa transição também. Como é que estão as discussões, os preparativos internos, a relação política Lucas Ribeiro, João Azevedo para essa alteração, para essa mudança? Como está sendo essa preparação? Quais as prioridades imediatas assim que ele assumir o governo da Paraíba? Ele já fala sobre isso com o governador João Azevedo? Tem se cercado de pessoas para fazer essa transição? Ou não vai ter muita mudança? Essa é uma das perguntas. Enfim, o que é que o vice-governador, o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, está planejando, está dialogando com as forças políticas que lhe apoiam para a formação da chapa, que está quase completa, mas ainda falta a vaga de vice. Qual é o melhor perfil para um vice ou uma vice na chapa de Lucas Ribeiro, que venha da oposição, que já seja da base do governo? Que perfil agrega mais para essa composição? Tem que ser de João Pessoa, do Sertão, do Cariri, do interior, enfim. Essas e outras perguntas com a participação de colegas jornalistas da imprensa paraibana no programa de hoje, que está imperdível e que vai contar com a sua participação, com a sua interação nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid. Você está comigo agora aqui na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Paraibanos e paraibanas, já de volta, chamando você para interagir com os nossos canais, nos nossos canais de comunicação. Além de acompanhar o programa, a TV Norte em João Pessoa no canal 10, canal aberto, a Rede TV na Paraíba, canal 7 em Campina Grande, um abraço para a Rainha da Borborema, compartimento da Borborema. Você também pode acompanhar o programa no canal do YouTube da TV Norte Paraíba, que está na sua tela, youtube.com/TV Norte Paraíba. Além de você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação, você também pode compartilhar esse conteúdo com quem você quiser, para onde você quiser. Combinado assim? Será um prazer ter a sua participação e a sua interação, como está sendo uma alegria receber hoje aqui o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, mais uma vez, há quase um ano da nossa última entrevista aqui nesse mesmo estúdio. De um ano para cá, eu vou chamar de você porque a idade me permite isso, mesmo respeitando a liturgia do cargo. Você, por favor. Nas bicas já, nos estertores já de estar quase assumindo o comando do estado da Paraíba, por uma decisão, inclusive, do governador João Azevedo. O que é que tem mudado ao longo desse processo da chegada como vice-governador e essa vivência no governo e ao lado do governador João Azevedo nesse período, Lucas? Heron, primeiro, não deixei completar um ano da minha vinda aqui, viu? Vim antes disso. Não perdeu, não expirou o prazo, né? Não expirou o nosso prazo. Quero agradecer a você o convite, a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E de um ano para cá, o último ano, como você bem registrou, foi no mesmo ritmo, no mesmo empenho que eu tenho levado desde o início, quando tomamos posse. Nunca exerci a minha função com a expectativa de se assumiria ou não, esperando que isso acontecesse ou não, até para cumprir a minha missão. Não. Todos que me acompanham desde o início sabem que, desde o início do nosso mandato de vice-governador,
Estive ao lado do governador João Azevedo, acompanhando todas as ações, as obras do governo, as decisões que nós temos tomado para o crescimento do nosso estado, e por isso que hoje a gente chega num momento como esse com muita tranquilidade. Não é algo que nos pega de surpresa, é algo que nos pega preparado para essa missão. O governador tomou sua decisão, eu sempre disse que qualquer que fosse, eu estaria tranquilo, estaria em paz, e foi essa a decisão dele de sair. Nós estamos o apoiando e apoiaríamos também se fosse diferente, e vamos com tranquilidade dar continuidade, e não apenas isso, dar continuidade, ir para uma eleição, se Deus quiser, sairmos vitoriosos e continuar mais 4 anos de muito trabalho, fazendo o nosso estado crescer e avançar. Esse é o nosso objetivo para esse ano. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade, pode sentar aqui para a gente ampliar essa conversa aqui. Agradecer a você que está interagindo em cada ponto, cada canto e recanto dessa nossa querida Paraíba, audiência sempre crescente aqui no programa. Governador Lucas, nesse período de ausência do governador João Azevedo, será uma agenda protocolar ou o senhor vai ter atividades mesmo no cargo? Essa é a sexta vez, Heron, que assumo o governo em virtude de uma missão ou até mesmo um descanso do governador, como já aconteceu, inclusive no ano passado. E sempre, nesses períodos, eu busco fazer uma agenda intensa, uma agenda de inaugurações, de visita a obras. E é o que a gente tem feito. E, de certa forma, Heron, ela não muda do que já é a nossa agenda, do que já é o nosso costume semanal de fazer inaugurações, a gente ter solenidades de entregas, de obras, de acompanhar, de ter audiências. Hoje minha agenda já começou pela manhã, me reunindo com o secretário de Educação, Wilson Filho, para a gente poder tomar algumas decisões de alguns programas e projetos. Depois recebi estudantes que foram aprovados no SISU, conversando, dialogando com eles. Gravamos o Conversa com o Governador, que a gente sempre grava, principalmente nesse período, quando o governador se ausenta. Então, a agenda, fiz uma visita à Ponte do Futuro hoje, que já chegou a 50% da obra, metade da obra concluída, e se Deus quiser, no final do ano nós vamos inaugurar. Então, é uma agenda que semanalmente eu já cumpro, Então é algo normal a gente manter esse ritmo de entrega, de inaugurações e de andar a Paraíba. Foi o que eu sempre tenho feito. Quando as pessoas perguntam, ninguém pode dizer que eu estou andando a Paraíba, que eu estou fazendo a minha agenda que eu faço porque é um ano eleitoral. Não pode, porque eu já faço isso há 3 anos. Você tem 36 anos de idade. Vez por outra, os seus adversários questionam a sua juventude, ou o que chamam de inexperiência ou imaturidade para ocupar um cargo tão relevante com problemas complexos como é o governo da Paraíba. Que acolá, um adversário ou outro fala nisso. Não está pronto, não é hora dele, precisa ter mais experiência. O senhor responde dizendo o quê? Eu respondo não apenas dizendo, mas fazendo, trabalhando. O nosso governo, ele é um governo que tem experiência e que tem resultado, porque não adianta apenas experiência sem resultado, sem ter o que mostrar. A gente tem muito o que mostrar. Eu faço parte de um governo que tem entregas jamais vistas na história da Paraíba. A gente pode falar da Ponte do Futuro, a gente pode falar do Polo Turístico Cabo Branco, pode falar do Hospital de Trauma do Sertão, que estamos construindo em Patos, e de tantas outras ações que está acontecendo em nosso estado, que é o estado que mais cresce no Nordeste. Essa é a experiência que nos possibilita e que nos credencia a chegar na população e pedir a sua confiança para a gente continuar. Porque é com essa experiência de quem já fez o que nunca havia sido feito na Paraíba que a gente quer dar continuidade a esse trabalho. Além disso, Heron, eu não nasci hoje. Eu sou formado em Direito, sou advogado, sou mestre em Desenvolvimento Regional pela UEPB e hoje ainda estou cursando um doutorado. Então, isso é porque eu entendo que a gente precisa estar sempre aprendendo, estar sempre antenado para o que está acontecendo no mundo com tantas transformações que têm acontecido. E cá para nós, a juventude, ela foi
ao longo da história, sempre a responsável pelas grandes transformações e pelas grandes mudanças para o melhor que a gente viu no mundo, né? Não apenas ela, mas boa parte das revoluções, transformações e de ideias novas tem saído justamente da juventude. O senhor vê, de alguma forma, alguma carga ou algum resquício de preconceito nessas declarações? Eu vejo que não é apenas isso, é também a falta do que falar. O que vão falar de Lucas? O que podem falar? Lucas não tem um processo na justiça e de qualquer coisa que seja, nem de investigação de nada. Lucas, né, não tem uma mácula que venha a trazer algo ruim na minha carreira, na minha trajetória. Então, como não tem, vão ter que procurar algum caminho aí para poder dizer, para poder criticar e diminuir a pessoa, né? Então, também tem muito isso, tem muito preconceito sim, porque a juventude, nós criamos na Paraíba, pensando justamente nos desafios dos nossos estudantes. Nossos estudantes, eles, quando saem da escola, né, eles vão buscar oportunidade, eles não têm quando eles vão buscar um trabalho, o pessoal diz, ele não tem experiência, então vamos, não contrata. Então a gente criou um programa justamente chamado Primeira Chance para poder fazer com que os nossos estudantes, eles tenham uma oportunidade. Então a gente tem que olhar para todos. Eu vejo que isso aí é muito falta de discurso e também com uma pitada boa aí de preconceito. Os seus dois adversários estão mais ou menos definidos. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, candidato pelo MDB, e o senador Efraim Filho, por enquanto ainda no União Brasil. Quando chegar o momento do debate, da reflexão no voto, que não é esse ainda, mas nós estamos em pré-campanha e já tem o eleitor curioso sobre esses perfis, na sua opinião, qual o diferencial que o senhor acha que tem em relação aos seus concorrentes? Pois é, Aaron, foi bom você falar primeiro que vai ter um momento para o debate, né? O nosso foco é nas entregas. Não tem debate melhor de se fazer do que você estar entregando e mostrando as ações do nosso governo, do governo que a gente representa. E o nosso diferencial será resultado. Como eu tenho dito, enquanto muitos andam a Paraíba dando tapinha nas costas, né, tomando um cafezinho na feira e fazendo um videozinho, a gente anda a Paraíba entregando obra, acompanhando ações de governo, acompanhando políticas públicas que transformam a vida das pessoas. Essa é a diferença. Nessa semana eu tenho uma lista imensa de inauguração de escolas, inaugurar o 3º Batalhão da Polícia Militar lá em Patos, inaugurar uma escola lá em Triunfo, visitar a obra da ampliação e reforma do hospital lá de Cajazeiras, a hemodiálise de Pombal a gente vai inaugurar agora no mês de março ou abril. Então, é o que a gente tem que mostrar. Então, o nosso diferencial é o resultado. São os resultados que nos capacitam e que nos possibilitam chegar em todos os cantos, em todas as regiões da Paraíba com serviço prestado. Um dos seus adversários, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, chegou a dar uma entrevista em que ele é muito enfático ao dizer o seguinte: eu serei o candidato, Cícero Lucena Filho. Se eu ganhar, eu serei o governador. É uma forma indireta de duvidar de que, se o senhor ganhar, será você que vai governar a Paraíba. O senhor responde esse tipo de indireta ou de direta, dizendo também ou respondendo com que argumento prático? Essa é mais um dos argumentos, né? Porque justamente não tem o que falar. É uma forma de dizer falar que se você ganhar, quem vai governar ou é o seu tio Aguinaldo Ribeiro ou sua mãe, a senadora Daniela Ribeiro. Exatamente. E é justamente pela falta do que falar da minha pessoa. Pela falta do que falar, do que dizer. É lamentável, né? Mas a gente até entende, ainda bem, eu teria muitas coisas para falar dele.
né, diferentemente do que ele tem para falar de mim. Mas olha, a gente tem a consciência e a tranquilidade de que o governador vai ser Lucas. A responsabilidade por cada decisão, por cada ação desse governo será minha enquanto governador, será de todo um time de secretários, porque ninguém faz nada sozinho. Nós temos todo um corpo de não só secretários, mas servidores públicos que estão diariamente cuidando do nosso Estado, e vai ser a minha responsabilidade. Os nossos parlamentares, aqueles que são próximos da gente, o deputado Aguinaldo, a senadora Daniela, irão auxiliar como todos os demais irão. Como a gente vai precisar de parlamentares como o presidente Hugo Mota ajudando a destravar projetos importantes do nosso governo em Brasília, como nós temos parcerias com ele no Hospital de Trauma do Sertão, onde o presidente Hugo Mota viabilizou os equipamentos que nós vamos instalar lá. Da mesma forma, eles irão também ajudar nessa gestão de forma geral, como já tem ajudado agora, como a gente já tem ajudado agora durante esse período do governador João Azevedo. Então, isso eu encaro com muita tranquilidade e essa crítica que é vencida já. Vamos para um intervalo comercial rapidinho agora, porque depois do intervalo tem perguntas também de colegas jornalistas da imprensa paraibana que interrogam, fazem questionamentos ao governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, do Progressistas. Então, não mude de canal, já a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje, conversando aqui com o governador em exercício do Estado, Lucas Ribeiro, do Progressistas, vice-governador que está exercendo interinamente o comando do Estado na ausência, na viagem internacional e administrativa do governador da Paraíba, João Azevedo. Governador Lucas, por falar nesse tema, João Azevedo, Lucas Ribeiro, vocês tiveram recentemente uma reunião com o corpo de secretários e houve uma espécie assim, de prestação de contas, ao mesmo tempo de cobranças, de expectativas. O que a gente lê é que já está havendo, no estilo de João, no seu estilo, uma espécie de transição paulatina, gradativa, para uma preparação de um caminho da saída de João e da sua chegada. O que é que a Paraíba pode esperar de quando você assumir o governo? O governador João Azevedo diz que muda o governador, mas o governo é o mesmo. Qual será a cara do governo Lucas Ribeiro quando você assumir? A expectativa é que de ajustes ou fica o mesmo governo? Heron, o que tem de bom, o que está acontecendo de bom na Paraíba, a gente não pode fazer com que isso pare. Nós teremos muitas mudanças no secretariado, até porque muitos secretários serão candidatos. Alguns já anunciaram que irão sair por uma decisão pessoal, porque vai acompanhar o governador. Porque, por exemplo, o caso de Deusdete, ele está, como é público, almejando ocupar uma cadeira no TCE. Tem seu apoio, Deusdete? Tem sim o meu apoio. Eu acho que Deusdete é uma unanimidade, a gente pode dizer assim, uma pessoa que é séria, que atende todo mundo bem, que recebe técnico, que conhece tudo que acontece no Estado e que eu não tenho a menor dúvida também que ele vai cumprir uma missão muito importante e servindo a toda a Paraíba no Tribunal de Contas, se assim for o que vier a acontecer, que a gente vê que está se desenhando bem essa questão. Então, vai ser mais um espaço que será vago e que a gente vai precisar ocupar esses espaços e dar a nossa cara. Naturalmente, nosso discurso para todos os secretários é de que o que está dando certo, quem está dando certo, quem quiser somar, continuar somando e fazendo a Paraíba avançar, a gente quer estar junto, E eu vou cobrar de todos esse empenho, essa dedicação para a gente fazer muito, para a gente trabalhar muito. Isso vai acontecer. E vou dar a minha cara enquanto governo.
sabe, enquanto governador. Hoje mesmo eu estava, antes de vir para cá, teve várias agendas, né, durante o dia, e eu almocei no gabinete, né? Não dá tempo de então foi uma quentinha. É uma quentinha, né? Almocei lá e tal. Aí a secretária: governador, você almoça, né? Porque João não almoça. Eu disse: minha filha, não dá para a gente continuar. Vazio não se põe de pé. Não se põe de pé. Não dá para a gente correr o trecho aqui sem combustível, não. Então, eu almoço, viu? Pode ficar tranquilo. Correria, mas almoça. Correria, mas come ali rapidinho e segue o jogo. Então, para quem está então, aqui entender, é um governo que, quando o senhor assumiu, você pretende conciliar o seu estilo com as mudanças que são naturais e, ao mesmo tempo, somando com aqueles que querem continuar apoiando esse projeto. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu acho que nós temos um governo de muitos resultados, muito bem avaliado. A gente precisa acelerar muita coisa, a gente precisa avançar em muitas áreas e tá dando certo, tá caminhando certo, e a gente vai fazendo os ajustes necessários durante a caminhada. Tem uma pergunta agora que vem do colega jornalista Maurílio Júnior, que tem blog na internet da cobertura política, o blog Maurílio Júnior. Vou chamar ele na tela aqui, a gente abre aqui para mostrar Maurílio Júnior na tela, perguntando: Maurílio. Boa noite para você, boa noite ao governador Lucas Ribeiro. A minha pergunta é a seguinte: o senhor assume a partir de abril de forma definitiva o governo do estado, e eu gostaria de saber qual vai ser a relação que o senhor terá com o futuro prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, que vai assumir a prefeitura em decorrência da candidatura do atual prefeito Cícero Lucena. Até outubro, né, o senhor vai ter um estado para administrar, Léo vai ter uma cidade para poder administrar. E qual vai ser essa relação, se o senhor vai convocar, chamar Léo para poder dialogar em relação a questões administrativas do estado e também da cidade de João Pessoa, e aí estendo também se o senhor vai ter essa mesma, se o senhor pretende ter essa relação mais próxima também com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, se haverá algum tipo de reunião, de alinhamento, que foi algo até comum durante a gestão do governador João Azevedo. Algumas vezes, embora sejam aí de campos opostos, João teve essa relação ali administrativa com o prefeito Bruno Cunha Lima, e também até teve com o prefeito Cícero Lucena uma reunião após o rompimento. O senhor participou juntamente com o vice-prefeito Léo Bezerra. Maurílio Júnior, muito obrigado pela pergunta aqui no programa Hora H, governador Lucas Ribeiro. Olha, Heron, primeiro agradecer a participação de Maurílio e dizer a ele e a todos que primeiro, todas as ações, todas as obras que nós temos realizado em João Pessoa, aqui a gente pode citar várias obras estruturantes que melhoram a mobilidade urbana: o viaduto de Água Fria, o viaduto do bairro das Indústrias, a ponte das 3 ruas, o acesso do altiplano até a UFPB, que nós inauguramos recentemente, o próprio Polo Turístico Cabo Branco, que é uma ação fundamental para o desenvolvimento de João Pessoa e da Paraíba, né, fortalecendo o turismo, citando essas ações, como também o Hospital da Mulher. Tudo isso nós fizemos e temos feito não para o prefeito, nós temos feito para a população de João Pessoa e a população da Paraíba. Esse é o nosso foco. Quando a gente faz uma obra, é para o povo, para as pessoas utilizarem. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro e dizer, Aaron, que, enquanto governador, eu receberei todos os prefeitos e prefeitas, independente de questões políticas, que queiram, e que aqueles que queiram discutir, que a gente for precisar discutir algo da cidade, algo do seu município, eu estarei aberto a dialogar, independente de questões políticas. Isso vale para Campina Grande, para o prefeito Bruno, isso vale também para João Pessoa. Até porque Léo, eu tenho uma relação muito boa com o Léo. Nós fomos vice juntos, a gente tem sabe, a pessoa que bate quando bate. Tem afinidade, sabe? Tem uma afinidade, um carinho. Eu sei que Léo é uma pessoa, um político da nova geração, que eu acredito muito, né? Que eu confio muito. Eu sei que existiu esse momento agora, né? De
de distanciamento, mas estarei muito aberto e com vontade de trabalhar junto com ele aqui em João Pessoa para a gente continuar esses avanços. E cada um fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua missão, sem um atrapalhar o outro. Acho que isso dá certo, é saudável e eu acredito sim que com o Léo esse diálogo será muito tranquilo, muito fácil de acontecer. Enquanto você assume o governo do Estado, ele assume a Prefeitura de João Pessoa. Se depender da sua parte, não terá nenhuma dificuldade, por exemplo, nem de diálogo, nem de parcerias. De forma alguma, pelo contrário, vai ter... Mesmo ele sendo um adversário e votando contra o seu projeto? De forma alguma, vai ter facilidade nesse diálogo e nessa tratativa. Né? Porque eu sei que existe uma circunstância nesse momento e que a gente pode até dialogar para o futuro. Campina Grande. Você é natural de Campina Grande. Citou aí o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima. Em Campina Grande, o Grupo Cunha Lima vota em Cícero Lucena. O ex-deputado Pedro Cunha Lima declarou esse apoio. O prefeito Bruno Cunha Lima, ao que tudo indica, vota em Efraim Filho. Qual o espaço político que você pretende ocupar em Campina Grande e o que espera de Campina Grande? Que diferencial você acha que terá em relação aos seus adversários ao dialogar com a cidade de Campina Grande? A minha diferença para todos é que eu represento Campina, eu sou Campina. E nenhum dos outros candidatos construiu sua trajetória política e pessoal também, que assim eu posso falar. Pessoal, quando eu digo pessoal, é minha vida de estudante. Terminei escola, faculdade, o meu mestrado em Campina, casei, meus filhos... Os dois nasceram em Campina, então minha história de vida é em Campina. As pessoas me conhecem, sabem que lá, desde quando fui vereador, fui secretário, fui vice-prefeito, sempre dei o meu melhor exercendo cada mandato e também enquanto vice-governador. No primeiro ano, nós instalamos a vice-governadoria em Campina Grande, lá no escritório do governo. Eu estou semanalmente despachando em Campina e sendo como sempre foi, minha casa em um lugar que eu me sinto em casa. Então eu vejo que esse é o diferencial que nós teremos lá para apresentar e defender um projeto de futuro. Campina voltará a ter um governador muito em breve. Fora o vínculo pessoal com Campina Grande, o seu governo, o governo que você integra, tem o que dizer a Campina Grande em matéria de obras, ações? Tem e muito, Heron. Tem e muito. Nós estamos, nesse momento, construindo em Campina o maior hospital da Paraíba, o Hospital da Mulher. Inclusive preenchendo um vazio de atendimento materno, de materno-infantil enorme que existe na cidade, que deveria atender não só Campina, mas a região. Nós inauguramos recentemente o Centro de Convenções de Campina Grande. Recentemente não, em breve vai fazer já um ano, mas que ele já movimentou muito e esse último carnaval aconteceu um dos eventos religiosos nele, o Crescer, o evento da família católica, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente lá, sabe? O evento tomou outra proporção. Antes acontecia no espaço e agora é lá no Centro de Convenções. E olha que ainda está faltando o teatro que a gente vai inaugurar ainda até abril, se Deus quiser. Então, citei aqui 2 obras, além de outras que nós estamos construindo lá, um novo restaurante popular, a policlínica. Essa semana, Heron, eu vou dar ordem de serviço para a revitalização do Distrito Industrial de Campina Grande. Uma obra aí orçada em mais de 40 milhões de reais para a gente fazer asfalto, pavimentação, organização de vias e melhorar a infraestrutura da região onde existe a geração de emprego e renda na cidade. Isso falando de uma obra. Fora, a gente está fazendo agora a estrada que liga Galante ao Ligeiro, ao bairro do Ligeiro, que é uma estrada muito importante, que lá, inclusive, é onde passa por locais turísticos, como Casa do Compadre, que o pessoal vai muito lá, principalmente no São João. Então, são muitas ações acontecendo e que a gente tem, sim, muito que mostrar. Fora, sem falar também convênios que fizemos com o Hospital Help, com o Hospital Antônio Tagini, para justamente socorrer Campina
vazio de atendimento na saúde que tem deixado a desejar no município, e a gente tem feito mais do que é nossa obrigação através desses convênios e tantas outras coisas também que eu irei também em breve realizar enquanto governador. Ainda sobre Campina Grande, você mencionou aí o prefeito Bruno Cunha Lima, com quem o senhor teve recentemente na abertura de um evento evangélico na cidade, protagonizaram até uma cena muito comentada pela imagem que foi, vocês dois curvados, né, diante de uma oração. Você foi vice-prefeito de Bruno Cunha Lima. Essa relação se perdeu, se deteriorou totalmente quando foram para caminhos opostos, ou ainda existe um nível mínimo de convivência? Primeiro, aquele momento ali é um momento, né, estamos ali como representantes de governos, ele do governo municipal e eu do governo estadual, então é natural que a gente se respeite, se cumprimente. Eu vi as pessoas até fazendo até críticas ao fato da gente estar se cumprimentando. Ora, não é porque não somos aliados que a gente vai deixar de cumprimentar educadamente uma pessoa, de forma alguma. E a gente se distanciou, sim, não só apenas porque seguimos caminhos diferentes naquele momento daquela eleição, mas antes a gente já vinha, né, numa temperatura difícil, digamos assim, de relação. Mas, assim, mesmo quando era vice? Mesmo quando era vice, mas eu lhe digo uma coisa, eu lhe garanto uma coisa, eu não tenho nem mágoa, nem dificuldade de relação com ninguém. E, olha, se for sendo para tratar de gestão, sendo para tratar de Campina, não, de minha parte, não vai haver nunca nenhum tipo de problema para discutir com ele coisas da gestão, coisas que venham a beneficiar a nossa cidade. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, trazer mais uma pergunta. Ela vem do jornalista Gutenberg Cardoso, do Polêmica Paraíba. Gutenberg Cardoso, sempre polêmico, sempre participando aqui do programa. Vamos chamar na tela essa pergunta de Gutenberg Cardoso. Alô, Gutenberg. Boa noite, Heron. Boa noite, vice-governador Lucas Ribeiro. A minha pergunta é para conhecer as suas ideias. Eu queria que o senhor enumerasse 5 ideias suas que o senhor pretende implementar no Estado quando assumir o governo em 2 de abril, diferente das ideias e das ações de João Azevedo. Obrigado, Gutenberg Cardoso. Gutenberg Cardoso ainda deu o benefício a gente de gravar essa pergunta no cenário que ele comenta ele faz todos os dias, os principais pelo assuntos sim, pelo não. Pois é, o comentário dele que repercute sempre nas redes sociais. Ele está desafiando a dizer, além do governo de João, que ideias novas tem Lucas Ribeiro? É hora de dizer? Não é hora de dizer? Dá para dizer o que nesse momento? Heron e Gutenberg, né, agradecer a sua colocação, dizer a você primeiro o seguinte: a Paraíba de hoje não é a mesma Paraíba dos anos 90, que a gente tem visto aí algumas pessoas com saudosismo, né, desse período. Foi um período onde a pobreza reinava, onde o analfabetismo era altíssimo e problemas de desemprego, problemas sociais eram também grandes. A Paraíba de hoje também não é a Paraíba do início dos anos 2000, ali, quando servidor público, quando professores precisavam fazer empréstimo para pagar o seu salário, para ter direito ao seu salário. Quando o policial militar precisava empurrar a viatura por falta de combustível, ou até fazer vaquinha ali na comunidade para poder abastecer o carro. Quando só tinha direito a 3 balas no tambor do revólver para poder, né, sair à caça de bandidos. Não é essa a Paraíba. E eu falo esse registro porque a gente tem visto, além desse saudosismo de alguns opositores ao nosso governo, eles estão hoje todos juntos, né? Aqueles que são desse tempo aí, dessa época, estão hoje todos juntos querendo fazer a Paraíba avançar, a Paraíba crescer, sei lá, dar um novo ritmo, como utilizaram aí. Mas eu queria
que eles soubessem que a Paraíba hoje é o estado que mais cresce no Nordeste, o estado que em 2025 teve o maior PIB do Nordeste e que a projeção para 2026, divulgada recentemente pelo Banco do Brasil, é também de um crescimento acima da média do país e, sim, em segundo no Nordeste e em sexto lugar no país. Então, essa é a Paraíba de hoje, a Paraíba que essa semana estamos, dia 27 e dia 28, pagando os salários dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas, cerca de quase 1 bilhão injetados na economia só de pagamento de salários. É a Paraíba que essa semana está concluindo o curso de formação da terceira turma da Polícia Civil. Fizemos o maior concurso da Polícia Civil da Paraíba e vamos incrementar ainda mais a Polícia Civil do Estado. No dia 3 de março, vamos dar posse a 1.000 novos professores e professoras da rede pública estadual de ensino. Essa é a Paraíba de hoje. Eu estou dando aqui só a Paraíba da ponta do futuro, que um bocado aí, desses aí que eu citei, dessa turma do passado, prometia em guia eleitoral, prometia por aí que essa ponte ia existir, como fizeram e prometeram o Polo Turístico Cabo Branco, que virou realidade através do nosso governo. A ponte foi o nosso governo que fez, o Hospital de Trauma do Sertão é o nosso governo que está fazendo. Então, essa é a diferença da gente para eles. E aí, aprofundando na pergunta, né, de Gutenberg, dizer Gutenberg, é que a gente vai acelerar muita coisa, sabe? Eu queria dizer primeiro o seguinte, que ele pediu 5 pontos, né, deu ideias. Né, de ideias, de pontos, né, que a gente pensa, que a gente planeja. Olha, um ponto crucial na área de segurança pública é o combate ao crime organizado, é o combate a facções. Isso aí será inegociável no nosso governo. Seremos linha dura, sabe? A população está cansada, não tolera. Quem hoje é vítima disso, mora num ambiente, convive, não aguenta, não está aguentando. E a gente precisa dar as respostas necessárias a esse tipo de crime, de delito. A gente precisa avançar na atração de empresas para o nosso estado, sabe? A gente precisa de um trabalho focado na Cinep, onde a gente venha a fortalecer a geração de emprego e renda, voltada não só para a atração de empresas, mas para o fortalecimento daquelas que já estão aqui, porque tem muita empresa aqui, e posso citar, Aaron, no sertão, inclusive, que eles precisam de um galpão para poder aumentar a produção, eles precisam de um estímulo ali pontual que a gente tem condição de fazer. E é uma forma de você estar gerando ali emprego e renda. E sempre o nosso pensamento é um desenvolvimento orgânico em todo o estado. Não adianta só a capital, a região litorânea crescer e esquecer o resto do estado. A gente tem que crescer todo mundo em conjunto. Além disso, precisamos acelerar e consolidar os projetos de segurança hídrica que nós estamos realizando em nosso estado. Estamos implementando, a gente pode falar do ramal Cariri, do ramal Curimataú, que trazem água da transposição para todas essas duas regiões, e poder solucionar esses problemas de uma vez por todas. Além disso, hoje eu recebi os estudantes que foram aprovados no SISU, 8 estudantes que ficaram em primeiro lugar no SISU, cada um com seu sonho. Um deles, o Lu Anderson, ele é o primeiro da sua família a ingressar numa universidade. Então, isso transforma a vida de uma pessoa, transforma a vida de uma família. As irmãs dele agora estão inspiradas por ele a também estudarem e passarem na universidade para buscar uma nova perspectiva. E a gente tem que criar um ambiente diferenciado em nosso estado, onde essas pessoas, esses estudantes e também aqueles que não almejam o ensino superior, eles se qualificarem com o ensino técnico também, se profissionalizarem para exercerem uma profissão. Os números do CLP, do Centro de Liderança Pública, mostram que a gente precisa, nesse quesito de qualificação profissional, melhorar na Paraíba. E é um foco que a gente vai ter durante esse período. A gente pode falar também na área do turismo.
A gente avançou muito aqui com ações como o Polo Turístico Cabo Branco. João Pessoa é a queridinha do Brasil e do mundo, né? E o que a gente precisa agora, depois desse passo que o nosso Estado deu, não apenas fortalecer o litoral, porque essa semana nós inauguramos o binário de Jacumã, melhorando o fluxo ali de Jacumã, lá no Conde. Nós estamos terminando uma obra muito importante lá em Rio Tinto, que é a estrada que liga Rio Tinto até a Praia de Campina, uma praia belíssima que tem no litoral norte. A gente precisa estruturar e fazer um planejamento estratégico tanto para o litoral norte como para o litoral sul, para expandir ainda mais esse trabalho de turismo no nosso litoral e, além disso, interiorizar o turismo. Nós temos em todas as regiões do estado potenciais turísticos. Sabe, você vai para um lado, você encontra a Pedra da Boca, com hotéis que fazem parte do roteiro do charme ali na região. Você vai para o Cariri, você se depara com cabaceiras, com hotéis que tem ali também, com o Lajedo de Pai Mateus, o Lajedo do Marinho, também já em Buqueirão. Você tem no sertão outras várias possibilidades, né, de potencial turístico, como o Vale dos Dinossauros, lá em Sousa, e a gente está fazendo um circuito científico nessa região, e o que a gente precisa é também interiorizar esse turismo em toda a região. Eu acho que já foram 5, mas eu vou... Já passou da cota do Gutenberg. Mas eu queria também, não poderia deixar de falar da saúde, sabe, Aron? A saúde foi uma área que a gente avançou muito. A gente avançou muito, estamos avançando. A gente está construindo o maior hospital da Paraíba em Campina Grande, o Hospital da Mulher. A gente inaugurou o Hospital da Mulher de João Pessoa. O Hospital de Trauma do Sertão construindo. O Hospital da Mulher do Sertão, vamos começar a construção lá em Sousa. Já foi dada a ordem de serviço. Ampliamos o Hospital de Itaporanga, está lá terminando a reforma, o de Guarabira, o de Cajazeiras. Colocamos tomógrafo em quase todos eles, de Pombal, hemodiálise. Tem agora em Piancó, tem agora vai ter em Picuí, vai ter em Pombal, que a gente vai inaugurar, já tem em Cajazeira, já tem em Patos, já tem em Guarabira, Monteiro já está funcionando. Então, a gente avançou muito, mas a gente sabe ainda que um cidadão que mora em Piancó, quando ele precisa de um especialista, de um reumatologista, ele precisa ir para Campina Grande fazer uma consulta. Então, essa é uma demanda que a gente tem observado, que o nosso governo tem observado, e apesar de ser atenção básica, a gente precisa trazer soluções, a gente precisa avançar também nisso. E é um ponto que nós temos observado, além de vários outros na saúde, que a gente quer ter uma atenção a essa questão do atendimento para especialistas em especialidades. A gente vai conseguir hoje, tem muitos mecanismos, a telemedicina. Você consegue o médico atender, ele está aqui na capital e ele atende uma pessoa lá no sertão. É possível, sim, sabe? Com máquinas que o paciente coloca a mão e você sai ali vários parâmetros dele, sabe? Vários parâmetros dele que dá a possibilidade do médico, mesmo à distância, trazer para ele uma solução, um diagnóstico ali de forma online. E, se for o caso, faz a consulta presencial e outros exames também. Então, eu só dei um panorama, uma pincelada, tem muita coisa, tenho muitas ideias, algumas não posso também dizer agora, mas a gente vai com certeza ao longo dessa caminhada conversando e dialogando. Vamos dar uma parada aqui para uma cirurgia do intervalo comercial, porque depois do intervalo, na mesa, não na mesa de cirurgia, mas assuntos da política, um ping-pong aqui, um jogo rápido, perguntando questões que estão na ordem do dia, dos bastidores da política, ao governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro. Não demora não, o intervalo é rápido e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, que hoje conversa com o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, do Progressistas, vice-governador, cuja Hora H está chegando. O senhor já parou para pensar que daqui a 40 dias o senhor vai assinar o termo de posse como governador do estado? Tem pensado, né? Tem pensado. Contagem regressiva. Enquanto a gente continua pensando aqui, vamos trazer perguntas de colegas jornalistas para entrar num ping-pong político. Vamos a Campina Grande.
chamar a pergunta de Paulo Pessoa. Ele é jornalista do Grupo Norte de Comunicação e também tem blog na internet, o blog Paulo Pessoa. Paulo Pessoa, na tela. Olá, Heron, muito boa noite para você, boa noite, vice-governador Lucas Ribeiro. Eu espero que essa mensagem encontre vocês bem. Vice-governador, eu gostaria de fazer um questionamento a respeito, na realidade, de sua opinião. O que é que o senhor pensa a respeito do fim da escala 6x1 e como é que tem acompanhado tanto as preocupações do ponto de vista dos empresários como também dos trabalhadores aqui no estado da Paraíba em função dessa discussão? Obrigado, Paulo Pessoa. Governador Lucas Ribeiro. Respondendo a Paula, Heron, esse debate, e você pediu para eu acelerar, eu vou dar uma acelerada aqui, o ponto primordial desse debate, e que é um debate necessário, é um debate normal, que a gente deve fazer enquanto sociedade. Muitos lugares estão caminhando para isso, a gente tem visto, de fato, um adoecimento social muito grande, e a gente precisa cuidar das pessoas. Nesse sentido, o que eu penso é que a gente não pode fazer um debate tão técnico que é esse, mas levar para o viés ideológico, que muitas vezes é o que está acontecendo, é o que acontece no nosso país. A gente acaba o debate não sendo um debate verdadeiramente técnico, político, sério, e fica a ideologia de A e de B tomando conta de narrativas, tomando conta desse debate. Então, acho que tem que ter muita prudência, tranquilidade e tratar de forma muito técnica. Tem outra pergunta, e é sobre um debate também muito forte aqui em João Pessoa, capital do estado. É a pergunta do meu querido amigo, colega jornalista, o Alisson Bezerra, que é editor do Portal Mais PB e tem blog na internet também, no Portal Mais PB, que é o blog O Alisson Bezerra. O Alisson pergunta agora. Boa noite, Heron. Boa noite ao governador Lucas Ribeiro. Governador, um tema tem sido muito debatido nos últimos meses em João Pessoa, a lei do gabarito. Há uma batalha judicial, o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional um artigo da LUS que tratava sobre a altura máxima permitida na orla. O Ministério Público disse que a flexibilização desse artigo pode afrouxar a lei do gabarito. Essa batalha jurídica foi parar no STF, a Prefeitura tenta reverter a decisão do Tribunal. O Ministério Público já apresentou alguns argumentos defendendo que a decisão do TJ seja mantida para evitar a flexibilização da lei do gabarito. Qual a posição do senhor sobre esse tema? Em vencendo o governo do estado, estando na cadeira de governador, qual a defesa, qual a atuação que o senhor vai ter também sobre a lei do gabarito? É algo que o senhor defende que não seja jamais mudada? O Alisson Bezerra, obrigado pela pergunta. Heron, o Alisson, obrigado também pela pergunta. E minha posição enquanto pessoa e enquanto gestor é a de defender a lei do gabarito, porque é algo, essa conquista da capital, essa conquista do nosso litoral, ela foi o que trouxe o nosso estado e João Pessoa a viver esse momento que a gente vive hoje. Se tivéssemos espigões, como existe na praia de Boa Viagem, em Recife, talvez a cidade não tivesse o mesmo atrativo que tem hoje, de ser uma cidade que as pessoas se sentem acolhidas. E é justamente por isso, por esse respeito a essa lei e por essa conquista que a Paraíba teve. O nosso governo tem defendido, a Procuradoria tem atuado no que lhe cabe nesse processo, né? Até porque não somos uma parte direta, né, mas temos auxiliado a gente buscar uma solução, e a solução que a gente quer sempre é preservar a lei. Agora, deixa eu ver ameaças. Agora, eu vejo uma ameaça, porque o prefeito da capital está toda hora querendo derrubar a lei, querendo espigões na orla. E isso é lamentável, é ir de encontro a tudo que a gente conquistou enquanto sociedade, enquanto cidade, capital. Então, é lamentável, até porque a prefeitura ela emitiu uma medida provisória tornando o artigo 62 da LUS, né, tornando ele inválido, mas foi recorrer da validade dele lá no STF. Não dá para entender, né? Então, existe um interesse muito grande aí por trás, juntamente com o prefeito, e a gente lamenta, mas, de nossa parte, vamos aqui
fazer o nosso papel e não permitir esses avanços, literalmente, esses avanços que só vêm a prejudicar a nossa sociedade, a capital e o nosso Estado. Agora sim, um ping-pong político. O senhor falou aqui agora o prefeito Cícero Lucena, que deu uma declaração hoje falando de que ele é como um cipó. Quando apertam ele reverte numa lapada. Falando isso para os adversários. O senhor tem medo dessa lapada? Não, eu não tenho medo de velha política, não. Porque velha política já passou. Esse negócio de lapada é coisa de velha política, do passado, de gente que tem saudade de quando o governador resolvia as coisas na bala, né? Que era quando a turma dele aí. Então, eu não tenho saudade desse tipo de gente, até porque a nossa posição, a nossa fala e o nosso posicionamento sempre vai se sobrepor a esse tipo de atitude, de rancor, sabe, de mágoa. Então, de forma alguma. Fala em rancor e mágoa. Há da parte de vocês frustrações em relação à postura adotada por Cícero Lucena de rompimento com o seu partido progressista? Não, isso já passou para a gente. Isso é águas passadas. Vamos para frente. A gente sabe o que fizemos, né? Nós sabemos a oportunidade e a mão que o nosso partido deu, né? Que fazendo o convite para ele retornar à cena pública, à vida pública. Mas vamos para a eleição. Página virada. Quando você vê a imagem, o prefeito Cícero Lucena, que era seu aliado até pouco tempo, ao lado de Veneziano Vital do Rego, senador do MDB, de Pedro Cunha Lima, ex-deputado federal, enfim, da família Cunha Lima, que legenda o senhor consegue visualizar para essa imagem? A Paraíba é que vai dar uma legenda boa para essa imagem, né? Porque até pouco tempo o próprio Cícero dizia Cunha Lima nunca mais. De Veneziano, a gente sabe as coisas que ele falava, inclusive na campanha, quando o Veneziano trabalhou por outra candidatura aqui em João Pessoa. Então, vamos deixar para a sociedade, né, para a população, poder dar essa legenda. Vice. Ainda falta a definição da vaga de vice na sua chapa, que terá Nabu Vanderlei e João Azevedo como candidatos a senadores. Qual é o perfil que mais soma na estratégia política que vocês estão pensando? Olha, o perfil, Heron, primeiro, enquanto pessoa, aquela pessoa que venha a somar-se ao projeto, a acreditar naquela construção que nós estamos fazendo, trabalhando com a gente diariamente, assim como eu faço e sempre fiz ao lado do governador João Azevedo. Você não vai achar um registro de algum tipo de dificuldade que eu tenha criado durante o governo. Isso aí não vai ter. Então, acho que seja uma pessoa com esse perfil de se somar ao nosso governo. Tem prazo ou pode ser lá na frente? Pode ser lá na frente, né? O prazo, de fato, é 15 de agosto. Tem muita gente falando, por exemplo, na possibilidade de uma chapa que já tem 3 homens e uma mulher compor. Aí alguns falam, por exemplo, em Poliana Huerton, outros falam, a secretária Poliana Huerton, na presidente do PT, Cida Ramos, já houve até quem falasse na secretária do Meio Ambiente, que é do Curimataú, Rafaela Camaraense. Enfim, uma mulher funcionaria nessa chapa ou não necessariamente? Vai ser uma construção, seria uma honra ter uma mulher na chapa, assim como nossa chapa na eleição passada foi eu, Esses 3 nomes, por exemplo, lhe agradam? São grandes nomes da nossa política, são grandes mulheres, né, e que teriam espaço, como Poliana foi candidata ao Senado, com uma votação enorme, por pouco. Não a elegemos, a Paraíba não elegeu mais uma mulher no Senado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer essa construção em conjunto, inclusive com elas participando, né, contribuindo, né, dando a sua opinião nessa construção. Rapidinho, qual será o papel do governador João Azevedo nesse palanque e nessa sua campanha? Ele que vai estar fora do mandato, mas candidato a senador. Olha, o papel do governador é fundamental. É fundamental o papel, até porque ele é o nosso representante, é candidato ao Senado, mas é a pessoa que representa junto conosco, junto comigo, essas conquistas que a Paraíba teve durante esses últimos anos. Então, o governador tem um papel fundamental e que vai estar, né, nessa caminhada com a gente, que a partir de 2 de abril, mesmo não sendo governador,
vai estar... Eu não conversei com ele como vai ser essa programação pós-abril, mas eu tenho certeza de que vai ser também um período muito importante, onde ele vai poder rodar a Paraíba, né, poder visitar as obras que o nosso governo tem construído, que o nosso governo tem entregue à Paraíba, dialogar com a população, junto com a gente também nessas agendas. Então, é um papel muito importante. Governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, do Progressistas. Nosso tempo aqui acabou. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Heron. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Né? Que Deus abençoe. Uma semana abençoada para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na Hora H. Valeu.